Bereshit bara Elohim et hashmaim vet haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bom dia, meninas! Hoje começamos o estudo de Gênesis. E por que eu comecei falando em hebraico? Porque foi através do hebraico que nós passamos a conhecer toda a criação, tudo o que aconteceu na origem, no princípio, no começo. Mas como o meu hebraico é bem tupiniquim, eu acho que eu não tô nem engatinhando no hebraico, bora pro português, que aí eu dou conta melhor do recado. E hoje nós vamos falar como é que se deu esse princípio de tudo, como é que foi a criação. E a gente já vê ali no versículo 1, Moisés, né? Nós já falamos sobre isso, que foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis, contando que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, ela era sem forma e vazia. Tá, mas e antes? E Deus? Quem criou Deus? Como é que é? Gente, não vai dar para falar, mas no hebraico, da forma que está escrito as letras, a gente entende que tem algo anterior à criação da terra, né? De todas as coisas como nós conhecemos. Mas tem uma coisinha fechadinha, que talvez seja o que a gente chama de tio em português. A letra tem como que tem tantas nuances no hebraico que eu também nem sou tão conhecedora assim. Aliás, não sou conhecedora do hebraico a fundo para falar com propriedade, mas entende-se que tem algo anterior e que está fechado para nós. A gente não vai ter essas respostas agora, um dia teremos, mas dá para entender que havia algo antes. Esse algo antes, eu creio que é o nosso próprio Criador. E ele aprove a ele contar a nós só a partir do momento que ele cria as coisas como nós conhecemos hoje. Então, no princípio, quando Deus resolveu criar o universo, criar a terra, criar todas as coisas, ele cria primeiro, né? Fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Isaías 45:18 diz que Deus não criou a terra para que ela fosse um caos. Então, como que ela estava sem forma e vazia? Como eu já falei, a gente não vai estudar teologia, não vamos entrar aqui porque foi a queda de Satanás nesse período, não vamos entrar. Eu particularmente não acredito nessa teoria, mas a gente, de qualquer forma, não vamos entrar nessas nuances. Aqui é um estudo bem simples, simplificado, só para a gente entender um pouquinho do livro de Gênesis, porque tem muito mais, tem muitos códigos, muitos segredos bem escondidinhos. Alguns já foram revelados, outros ainda estão bem escondidinhos. Mas eu creio que ali quando Deus estava criando a terra, é como quando a gente está fazendo um bolo. Vamos trazer aqui para o nosso cotidiano. Quando você está criando um bolo, você tem todos os ingredientes, né? A gente sempre separa os ingredientes. Eu, pelo menos, gosto de separar para não ter que sair. Onde é que tá isso? Onde é que tá aquilo? Tenho todos os ingredientes ali do bolo na mesa, né? E vou colocando cada um na sua ordem, porque a gente já percebeu que, diferentemente da matemática, né, a ordem dos produtos altera o fator, né? Então, aliás, ao contrário, a ordem dos fatores não altera o produto na matemática, mas nesse caso, a ordem dos produtos alteram os fatores. Por quê? Porque se você colocar o ovo antes de colocar a farinha antes do ovo, não vai dar um bolo muito bom. Então, esse estar sem forma e vazia é porque estava em formação. Não estava pronta ainda. Deus foi colocando, foi criando, foi ali adicionando a farinha, o ovo, o óleo. Vai bater, depois vai assar até ficar com o bolo pronto. Mais ou menos assim. Mas ele diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face, né? Havia o abismo, o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. Algumas traduções diz movia a face das águas. E eu fui pesquisar o que é pairar. Pairar, planar, é a mesma coisa. Dá-se a impressão que está parado, você está flutuando, mas tem que se mover lentamente. Para continuar pairando, se você não se move, cai.
Planar é o mesmo que parar. Então são movimentos bem sutis para fazer com que você fique parado ali. A sensação, a impressão que temos é que está parado, mas na verdade está se movendo. Por isso que o Espírito Santo de Deus se movia as águas. Vou colocar aqui os meus óculos para a gente ir para os próximos versículos, né? E aí a gente vai ali para o versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E agora eu vou falar com propriedade porque conheço, eu me formei em fonoaudiologia, então eu gosto dessa coisa da palavra, eu já falei isso aqui anteriormente, que eu gosto dessa coisa da palavra, eu gosto do som, eu gosto de estudar essas particularidades. E aqui a gente vê algo fantástico. Toda a criação, tudo aquilo que vai ser feito, né, que Deus vai criar, Ele cria através da palavra. Quando Deus abre a sua boca, quando Ele libera uma palavra, Ele diz, disse Deus, haja luz. Aí a luz surge através do som, através de um comando verbal de Deus. E a mesma coisa é nas nossas vidas até hoje. A gente pode criar coisas com o poder da nossa palavra. Se nós trazermos luz, né, com a nossa palavra, nós vamos criar coisas incríveis, coisas iluminadas. Mas se ao contrário decidirmos trazer trevas, a gente vai continuar nesse abismo aí que estava ali no comecinho. Então Deus, quando Ele diz, haja luz, começa-se a criação, em toda a sua criatividade. É através da luz que Deus vai começar a criar coisas. Gente, isso é muito profundo. E olha a poesia, né? Que tá desde o começo aqui de Gênesis, na criação. E eu esqueci de falar, eu comecei com o hebraico, e no hebraico diz bará, o verso bará é criar. Criar, mas não é um criar como nós conhecemos, é um criar do nada. Do nada. Se eu quisesse, por exemplo, criar uma cadeira hoje, eu poderia pegar uma madeira, moldar e fazer uma cadeira. Mas Deus, Ele criou a árvore para fazer madeira, para fazer a cadeira. Ele criou do nada, não havia nada. Nada. Eu não conseguiria criar alguma coisa do nada. Tem que ter alguma matéria para eu criar alguma coisa. Da mesma forma você e todos nós, seres humanos. Mas Deus, o Criador, Ele cria do nada. E aí Ele diz, haja luz, e houve luz. E a partir disso Ele começa a criar suas maravilhas. E chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. E houve tarde e noite no primeiro dia. Vamos entrar. Foram 24 horas? Não foram 24 horas. Pedro diz que um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Não vamos entrar nessas particularidades. Deus criou. Se foram 24 horas, muito bem. Se foram 1000 anos, muito bem também. Não interessa. O que interessa é que Ele criou. E aqui a gente vê uma coisa que eu quero fazer uma pausa. Na questão da geologia, na questão das pedras, das rochas, que a gente vai ver Deus criando. Mas Big Bang. Gente, olha só, quando Deus diz haja luz, é uma expansão de luz, é uma explosão de poder. Eu, particularmente, não acredito nem um pouquinho nessa teoria do Big Bang. E teoria do Big Bang é simplesmente uma teoria. Só que a gente vem, a ciência, né, as escolas, o regime educacional vem nos ensinando isso como se fosse uma verdade. Mas, gente, é teoria. E hoje nós temos grandes cientistas cristãos que têm trabalhado para provar que não passam de teorias. Então, depois, se vocês quiserem, até pode me chamar no particular, porque tem muita gente boa que está provando a teoria do criacionismo como a mais aplicável, digamos assim. Então, quando Deus diz, haja luz e houve luz, gente, você acha que é o quê? É uma explosão. O calor da luz em si já causa algo tremendo. Não muito tempo atrás, eu acho que mês passado aqui onde eu moro, teve uma explosão numa fábrica de chocolate. Infelizmente morreram 7 pessoas, foi uma coisa muito horrível. E eu
trabalho perto, então eu passei lá para ver. E era um caos, algo tão horrível, assim, os escombros, aquela coisa muito feia. E eu fiquei pensando, quando eu passei ali, né, gente, como que uma explosão de algo que não existia, algo desorganizado, uma explosão vai criar algo tão organizado como nós temos, né? Que é o nosso sistema solar, que é a Terra, que é o nosso corpo humano, que são os animais. Como que do nada uma explosão totalmente desorganizada cria algo tão organizado como é a vida como nós conhecemos hoje? Então, só para falar um pouquinho aqui de Big Bang, mas a luz em si já foi uma explosão. O falar de Deus, imagina o poder que foi quando Deus abre a sua boca e diz, haja luz, e houve luz. E aí a gente vê algo maravilhoso. Então começamos com o haja luz e houve luz e trevas, e Deus divide, chama as luzes de dia e as trevas de noite. E disse Deus também, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Porque antes havia águas acima da terra, havia água sobre o abismo no caso são os oceanos, é um mar, profundeza. Mas também haviam águas acima, talvez na atmosfera, no que hoje conhecemos como atmosfera. E Deus diz, ajuntem-se. Há uma teoria boa a ser estudada, que é a teoria sobre Pangeia. Não dá pra falar, gente, porque senão a gente vai ficar 20 horas aqui só nesses primeiros versículos. Cada versículo aqui de Gênesis dava pra gente ficar horas e horas e horas. Mas como isso é simplesmente uma introdução para a gente discutir um pouquinho, falar um pouquinho sobre Gênesis, então bora, mas depois pesquisa aí. E aí começa a se formar a terra, né? Os mares se dividem, a terra se chama a porção seca, que é a terra, como nós conhecemos, o chão, o solo. E Deus chamou a porção seca de terra e os ajuntamentos de águas de mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim o fez. E aqui dá pra gente pegar um tema muito atual. Eu vou falar por parábolas, mas para um bom entendedor, um pingo é letra. Aqui dá pra gente entender algo bem profundo e simples ao mesmo tempo, porque ele diz, produza as sementes, produza as suas árvores, e as suas árvores, segundo a sua espécie, produza os seus frutos. Ou seja, a manga vai produzir, a mangueira, né, no caso, vai produzir manga, a goiabeira vai produzir goiaba. Se um dia a mangueira chegasse para Deus, ou chegasse e falasse, gente, olha, hoje eu não tô me sentindo mangueira, eu não quero mais ser mangueira, eu quero ser goiabeira, a partir de hoje eu sou goiabeira, quero ser goiabeira. Você pode achar, você pode querer ser goiabeira, você pode se sentir goiabeira, você pode achar que as suas folhas se parecem mais com folhas de goiabeira, que o tamanho, né, que a mangueira é uma árvore mais suntuosa, maior, você pode achar que você nem é tão grande, que você é menor como a goiabeira, mas você não irá produzir goiabas. Simples assim, porque a sua essência não é de goiabas, e sim de mangas. Você é uma mangueira e você só pode produzir mangas. Não há como produzir goiabas. Então, só pra gente entender a essência do que é e do que são as coisas. Pode achar, você pode sentir o que você quiser, você tem liberdade para isso, mas não queira dizer que você vai produzir goiabeiras, porque não vai. Voltando aqui, a gente vai ver, né? Assim o fez, a terra produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Viu Deus que isso era bom. Então houve tarde e manhã no terceiro dia. E disse Deus, haja luzeiros no firmamento
no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e noite. Aqui a gente vê Deus criando. Luzeiros são tudo que a gente conhece, né? As estrelas, também os planetas, o sol, a lua, tudo isso foram criados, né? Toda essa criação foram criados com propósito, nada foi aleatório. Meninas, e a Terra, ela está milimetricamente posicionada na distância certíssima do Sol. Se nós estivéssemos um pouquinho mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se nós estivéssemos um pouquinho mais longe do Sol, nós morreríamos de frio. Os planetas, cada um tem um alinhamento perfeito, é tudo milimetricamente perfeito, alinhado perfeitamente. Será que uma explosão do nada, bum, causaria esse alinhamento nessa perfeição tão grande? A Lua, ela é necessária para tudo. As marés são controladas pela Lua. É uma perfeição inigualável, sem explicação que uma explosão aleatória, será que causaria isso? Meninas, e aí a história do relógio e do relojoeiro, depois vocês procurem isso. A gente sabe que o relógio existe, né? Ai, não tô com relógio aqui. A gente não sabe quem fez, mas para fazer esse relógio funcionar, cada ponteirinho ali com todas as suas nuances, com tudo perfeitamente alinhado, foi necessário um criador que colocasse cada coisinha no seu lugar, no seu ponto, no seu alinhamento. Então olha a perfeição da criação dos planetas, do Sol, da Lua, das estrelas. Eu não entendo nada disso, mas tem muita gente cristã muito boa. Depois, se vocês quiserem, procurem aí na internet o professor doutor Adalto Lourenço, que é um cristão. Ele é físico, ele mora aqui nos Estados Unidos e ele tem vários trabalhos, vários livros explicando muito bem sobre isso. Mas bora aqui continuar aqui no capítulo, porque é muita coisa para falar e coisas que eu deveria estar falando de forma mais profunda, mas é muita coisa. Então a gente teria que ficar um ano aqui. Bora aqui pro capítulo. E aí depois a gente vai ver que disse Deus, povoem as águas de seres viventes, voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento. Criou Deus, pois, grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam e povoaram as águas, segundo as suas espécies, e viu Deus que era bom. E aí, Deus vai abençoar cada um, dizendo, sede fecundos, produza, multiplique, frutifique, segundo as suas espécies. Tanto as águas, todas as espécies que estavam nas águas, nos mares, como os que estavam na terra, que era para que eles se multiplicassem. Disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme suas espécies, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo as suas espécies. E fez Deus animais selváticos, segundo a sua espécie, animais domésticos, conforme a sua espécie, e todas as espécies de répteis, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus se agradava, ele criava, ele criou a luz, viu que a luz era boa, ele criou as águas, fez separação, criou a terra, viu que a terra era boa, criou os animais marinhos, criou os répteis que rastejam, criou os animais selvagens, os animais domésticos, e ele vê que tudo isso é bom, ele se agrada disso, ele se agrada do que ele estava criando, era prazeroso a ele, era bom, ele estava germinando, olha aqui a gente podendo usar esse termo, germinando a sua palavra, e ao germinar tudo aquilo que ele estava criando, ele apreciava a germinação de cada um. Então, meninas, é muita coisa para falar aqui em Gênesis, muita coisa, mas hoje a gente vai parar, a gente não vai terminar o capítulo porque senão não dá, e a gente para aqui no versículo 25 ou 26? Peraí, meninas. A gente para no versículo 25 e a gente vai começar amanhã no versículo 26 com a criação
do homem, que eu acho que a gente precisa demandar um pouquinho mais aqui. Então hoje, que você possa refletir na criação, se tiver tempo, pesquise, vai aí estudar sobre a Pangeia, vai procurar o professor doutor Adalto Lourenço, ver o que é a criação no seu termo geral. Para e questiona, será que tudo que nós aprendemos na escola, né, que essa coisa de estudarmos a teoria da evolução, a teoria do Big Bang, ela é mais nova. Darwin, ele falou sobre a teoria da evolução 1800 e bolinhas, eu não lembro o ano agora. E ele achava que ali, há pouco tempo, eles iam achar realmente fósseis que firmasse, né, a teoria dele. Até hoje nada foi encontrado. Os fósseis que foram encontrados não dá base 100% para dizer é real, é a realidade. É simplesmente uma teoria até hoje, que a gente vem sendo ali, enfiado goela abaixo, que é verdade, mas não é. É teoria. Então, se você tiver tempo, faça uma pesquisa. Se não, tudo bem? Mas aqui em Gênesis, algo que eu não falei no vídeo de apresentação, a gente está lendo Gênesis, Hebreus fala que a gente tem que estudar com a fé, com os olhos da fé. Nós que cremos em Deus, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e cremos que ela é a verdade e que todas as escrituras, elas são feitas para a nossa edificação, para o nosso conhecimento. Então a gente vai estudar isso com os olhos da fé. Vamos estudar as escrituras, a criação, com os olhos da fé, crendo que o nosso Criador, autor da vida, fez tudo o que ele fez por um motivo. A gente fala sobre esse motivo amanhã, mas que ele é o Criador. E eu, com os meus olhos da fé, eu creio realmente que a teoria que mais se aplica não é uma ignorância, gente. Vou ignorar. Não, eu estudo, eu olho as outras coisas, mas eu realmente creio que isso aqui, a Bíblia, é a palavra de Deus e que ele é o autor e criador de todas as coisas. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus, ele é o Criador. Então, hoje era isso. Eu espero que de uma forma sucinta, simples, humilde mesmo, com pouco conhecimento, a gente tenha falado de forma clara e questionadora. Questione, não simplesmente engula não, vai estudar. Por isso que eu acho tão importante hoje que tem homens e mulheres de Deus que estão questionando todas essas outras teorias e estão refutando na palavra, mas com embasamento científico também. Então Deus abençoe o seu dia, que nós possamos assim como Deus, né, produzir, né, cada uma a sua espécie, produzir aquilo que ele nos chama a produzir. Germine, aprenda, frutifique e floresça. A gente se vê amanhã aqui na continuação de Gênesis 1. Deus abençoe seu dia.